Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Eu sou Paulo Martins, doutorando em Ciência da Informação pela Unesp Marília, né? E hoje a gente vai fazer a apresentação sobre a contribuição de John Morrison para os conceitos de fluxo de dados. Como o professor bem explanou, é muito importante a gente ter ciência como os dados se comportam desde a sua coleta até o seu uso, né? O seu uso final. E nesse processo todo, Sandra, aqui eu fiquei na apresentação, né? Eu já acabei invertendo um pouco os papéis aqui, mas tudo bem. Uma breve apresentação será feita sobre o autor, né? Contextualização, contribuições desse autor para o conceito de fluxo de dados, que não é constituído somente por ele, mas constituído por vários outros autores que, ao longo das décadas, contribuíram com seus estudos, com suas práticas, para que nós consigamos compreender como os dados são gerados e quais as finalidades desses dados em um processo decisório, né? E, por fim, as considerações finais. Falando um pouco sobre o autor, John Morrison, ele nasceu na Inglaterra em 1937, os slides não aparecem agora, né? Em 1937, e ele aparentemente não teve uma graduação formal, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele passou por algumas escolas em Londres e se formou em 1958 no King's College, Cambridge, o qual ele define como sendo a melhor escola do mundo, né? Ele trabalhou por 33 anos como arquiteto e programador de sistemas de computador na IBM. Então, ele se formou em arqueologia e antropologia e mestrado em antropologia social. Ele se define como um autodidata. E por conta das influências dos seus professores, que apesar de ser da arqueologia, ele teve uma grande influência de um professor no qual ele aprendeu muito sobre computação. E isso criou bagagem para ele, juntamente com o seu conceito de ser autodidata, para ingressar na IBM em 1958, né, no qual ele trabalhou até 92, né, por 33 anos, passando inicialmente pela Inglaterra, Estados Unidos e findando no Canadá, né? Na IBM, inicialmente, ele trabalhou com o Unity Record, né? O que significa esse Unity Record? Significa que ele trabalhou com equipamentos de registro de unidade, máquinas de contabilidade elétrica, né? Máquinas de tabulação. O primeiro computador que ele teve acesso para realizar a programação foi um IBM 650, 2.000 palavras, com memória de 10 dígitos, né? Fica aí para aqueles que são da computação hard, compreendem bem que tipo de sistema é esse, né? Como precursor. E também ajudou a desenvolver e projetar estruturas de bancos de dados e sistemas de informação na engenharia interna da IBM. Sendo ele, segundo o site que ele alimenta há mais de 20 anos, um dos precursores na linguagem Virtual Storage Access Method, o VISAM, né? Que por fim ele acabou modelando esse sistema via APL, uma outra linguagem computacional, né? Sandra? Após a sua aposentadoria, ele ainda atuou por mais 20 anos em bancos, né? No Banco do Canadá, de Montreal, né? No Canadá, desenvolvendo sistemas bancários que hoje são utilizados ainda hoje, né? Como segurança da informação, acesso e usabilidade para esses sistemas. Fora isso, ele também atuou como mentor na divulgação de programação baseada em fluxo de dados. Ele acreditava no seguinte, que os dados tinham que ser inteligentes,
Como assim inteligentes? Os dados tinham que servir para alguma coisa. Eles tinham que ser compreendidos de uma forma que o seu usuário soubesse como aquele dado foi gerado, como aquele dado foi processado e de que forma esse dado deveria ser utilizado. Então, ele foi um dos grandes expoentes na contribuição do conceito de fluxo de dados como a gente conhece hoje. Além disso, uma das suas maiores contribuições, né, o conceito para a gente compreender esse conceito que foi dado do fluxo de dados, como eu já falei antes, não é um conceito construído por uma única pessoa, é um conceito constituído por vários autores, vários estudiosos, desenvolvedores de software, né? Mas ele é mais aplicado na ciência da computação. E isso trouxe subsídio para a ciência da informação, entender como esses dados são manipulados, né, através de sistemas de software, né? Então, ele trouxe o conceito de fluxo de dados mais aplicado na programação, no qual se concentra a passagem e na manipulação de dados entre os componentes de sistemas de software. A ideia central do conceito de fluxo de dados, segundo o próprio Morrison, é de que os dados fluem através de uma série de transformações. E eu deixei bem claro, destacado aqui, transformações, porque tem tudo a ver com os nossos conceitos que hoje nós abordamos na CI, né, na ciência da informação. Inclusive, o professor Ricardo Santana é um dos expoentes nessa área de trazer de trazer à luz como os dados se comportam dentro do ciclo de vida dos dados, onde cada um desses processos tem uma função que recebe dados de entrada, após essas transformações, produz uma saída, né? Segundo ele também, essas transformações são representadas graficamente como nós em um grafo, umas conexões entre nós, representado no fluxo de dados. Duster e seus dois autores, eles destacam que o fluxo de dados é uma técnica de modelagem que descreve o fluxo de informações em um sistema, mostrando como esses dados são processados e transformados. Percebam que ao longo dos estudos e das abordagens, esse processo de transformações vai ser algo muito corriqueiro, né? E, trazendo para o contexto da ciência da informação, eu quis trazer um paralelo aqui sobre fluxo da informação e fluxo de dados, para que a gente possa perceber o quão convergentes esses conceitos são, né? No qual o fluxo da informação é um processo cuja dinâmica envolve uma sucessão de eventos, envolvendo um ponto de partida, uma mensagem e um destino, em um processo contínuo, um ciclo contínuo, né? Segundo o Inomato 2017, no qual depende de processos mecânicos que envolvem um conjunto de elementos para atender determinadas necessidades, né? Quando a gente olha para o fluxo de dados, seria uma abordagem que tem sido muito aplicada em linguagens específicas. E aí é onde entra a contribuição do Morrison, com o livro Flow Based Program, né? Que em 1971 teve a sua primeira versão, que ele define que os aplicativos, como redes e processos, o FBP define aplicativos como redes e processos que se comunicam por meio de conjunto de dados, né, chamados de pacotes de informações que viajam através de conexões pré-definidas, onde essas conexões são especificadas externamente aos processos. Esses processos podem ser reconectados indefinidamente para formar diferentes aplicações sem ter que ser alteradas internamente. O que significa todo esse conceito, né? Ele usa até um conceito de linha de produção. Então, ele tem uma informação que nasce aqui, ela passa por um processo, ela ganha uma nova roupagem, no processo seguinte ela ganha uma nova delineação, até servir
essa informação a algo útil, né? Por favor, Sandra. Contextualizando as contribuições do Morrison, ele tem algumas contribuições com alguns autores, né, que o seguem. Por exemplo, Johnston, Wesley, Van Roy, Samuel Lampa, né, que eles tratam essas abordagens a partir do fluxo de dados, a partir dos conceitos que o Morrison destaca, descreve, né? Por favor. E eu trago aqui o Steven Wilson, que ele trata o dado, como o dado pode prover desenvolvimentos em sistema produtivo. Esse autor, eu chamo a atenção para ele, porque foi um dos autores que teve mais contribuições com Morrison. Inclusive, foi em conjunto com ele que eles escreveram o novo livro, a segunda edição do Flow Based Program, né, em 1994. Né? Então, esse autor ele teve uma grande contribuição também com o Morrison para que o fluxo de dados fosse muito mais disseminado. Além disso, também temos o George Peter, como fala também sobre uma abordagem baseada nos estudos de Morrison. Embora esse conceito que o Morrison tenha alguns seguidores, defensores, existem outros pesquisadores da ciência da computação que têm outros tipos de pensamentos, que eu acredito que não sejam tão divergentes, porque quando a gente começa a ter um olhar muito mais aprofundado, a programação orientada a dados, né? Alguns pesquisadores profissionais acreditam que a orientação a objetos, desculpem, ela oferece uma melhor organização, né, e modularidade de código em relação ao conceito pré-estabelecido por Morrison, no qual há a possibilidade de proporcionar um maior encapsulamento dos dados, né? Então, se nós formos dar uma olhada mais a fundo sobre esses autores, sobre esses tipos de pesquisas, a gente acaba observando que há uma convergência no final de tudo sobre esses conceitos, né? Dentre os autores que defendem esse conceito de a programação orientada a objeto, nós temos o Greg Book, temos o Eric Gama, né, que são autores dos livros Design Partner Elements of Reusable Object Oriented Software, o Meyer também, que é autor do livro também com uma visão sobre a construção do conceito da programação orientada a objeto, né? Além disso, apesar disso, aliás, o Morrison é um dos autores que tem uma grande contribuição no conceito de fluxo de dados, né? Apesar do livro dele trazer essas abordagens sobre a programação baseada em fluxo de dados, a partir dela, inclusive, houve melhorias nos modelos de fluxo de dados de von Neumann, que é um autor que desenvolve vários modelos de fluxo de dados, e fazendo uma busca pelo conceito Flow Based Program, o Morrison ele aparece com 558 citações, né? 558 citações. Quando esse olhar é direcionado para o Google acadêmico, ele aparece com mais de 900 citações sobre o termo utilizado por ele, né? Assim como Semantic Scholar, que atribui a ele mais de 150 publicações com diversos autores, com um índice de 18 citações de mais de 1.724, sendo um dos autores mais influenciáveis nas citações
sobre esse tema, né? Além disso, ele mantém blogs, sites no Google sobre fluxo, sobre a programação baseada em fluxo, com mais de 800 inscritos. Ele também alimenta uma página do LinkedIn com mais de 300 seguidores que discutem temas nesse conceito, né? E baseado no conceito no qual Morrison ajudou a construir, ao longo dos anos, como eu já falei, muitos pesquisadores e desenvolvedores contribuíram para o aprimoramento e a aplicação do conceito de fluxo de dados, né? Inclusive na área da ciência da informação, que para nós, no caso do meu estudo, contribui muito para a compreensão de como os dados se comportam no fluxo de vida dos dados. A partir disso, é possível compreender as implicações que envolvem as tecnologias utilizadas para o tratamento de grandes volumes de dados, né? Suas aplicações e etapas em todo o processo de transformação dessas informações, com o processamento de dados em tempo real, no qual alguns usuários dos sistemas de informação necessitam dessas informações em tempo real para tomada de decisão, né? Como um todo, na ciência da informação, a abordagem, a compreensão sobre esses conceitos, sobre esse conceito, ajuda também ou contribui uma visão geral dos tipos de complexidade no qual os dados estão sujeitos nesse processo. Suas transições, explicitando quais os autores e processos envolvidos, no qual é possível identificar desafios e oportunidades relacionados à qualidade, segurança e acessibilidade dos dados. Com isso, é o fim da minha apresentação. Estamos aqui abertos para questionamentos, contribuições, e muito obrigado a todos. Eu vou fazer uma provocação agora, mais uma vez também agradecendo a presença aqui conosco do Paulo, que trouxe também aqui a Sandra, que está fazendo toda a gestão, está tornando viável aqui que a gente consiga fazer esse evento híbrido aqui. Então, muito obrigado, Sandra. Tiramos eles do seu conforto do lar no pleno sábado, e eles estão aqui conosco para uma reunião de trabalho. Mas, Paulo, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão que você está tratando. É um conceito basilar, é um conceito que ele permeia todas as atividades que nós falamos quando estamos tratando da questão do acesso a dados. E um imediatismo toma conta de todo o acesso à informação, tornando difícil, ou o que eu costumo chamar de encapsulamento da complexidade que ocorre em todo o acesso à informação, acesso à tecnologia, vem tornando difícil uma percepção de como os conceitos evoluíram ao longo do tempo. Olhar para os conceitos a partir das definições últimas, e que é um requisito, inclusive, vocês vão sentir muito isso quando estiverem defendendo os seus trabalhos nas bancas, né? Em que se exige, uma área muito dinâmica, tecnologia dinâmica, você precisa trazer citações recentes, referências atuais dos últimos 2, 3 anos. É óbvio que é preciso acompanhar o que está sendo dito, pesquisado nas últimas pesquisas mais recentes. Mas não dá para sustentar todas as nossas afirmações, não dá para sustentar, construir nossos pilares de perspectiva a partir somente da última definição. Nós precisamos entender de onde vieram essas construções. Elas nos deixam, então, muito mais preparados para entender do que é que estamos falando, por que estamos falando daquilo. Eu queria ouvir do Paulo um pouco o que ele percebeu, qual foi o sentimento dele ao estudar autores que vieram lá da década de 50, de uma época em que o próprio autor não tinha contato com a tecnologia. E é interessante quando ele cita Neumann, quando ele cita autores que nem existiam um conceito ainda. O computador era uma outra coisa, era uma pessoa que realizava os cálculos. Eu gostaria de ouvir do Paulo como foi essa experiência de trabalhar com um autor que vem lá da década
de 37, né? Um autor que vem de quase 100 anos. Como é que foi essa experiência? Professor, muito obrigado pelas palavras, né? É um prazer estar aqui com o senhor, a Nathalie. E eu confesso que estudar sobre tecnologia, sobre o fluxo de dados e o imediatismo que esses dados necessitam ser repassados aos seus usuários, eu confesso que foi um desafio. Por quê? Porque cada vez mais, como o senhor bem disse, as informações elas precisam ser rápidas. Os processos precisam ser tomados, as decisões dos processos precisam ser feitas no momento oportuno, para que você não consiga perder o time da decisão. E quando a gente começa a fazer uma releitura, uma leitura, um aprofundamento de autores da década de 1937, 1930, no qual eles abordavam o fluxo de dados de uma forma muito mais prática, isso mostra o quanto o encapsulamento que nós temos hoje ele é complexo. E eu digo mais, quando os usuários de informações, os detentores de informação, eles acabam tomando suas decisões baseado em dados de fluxo real, em dados reais, eles acabam perdendo a percepção de como aquele processo, de como ocorreu aquele processo para que o dado seja utilizado naquele momento. Então, com isso, ficou na minha percepção uma inquietação de que muitas vezes o encapsulamento de processos ele acaba sendo até prejudicial em certa medida. Por que eu digo isso? E já explico. Porque muitas vezes os usuários eles não compreendem como aquelas informações chegam até si e, não tendo essa compreensão, eles não conseguem fazer um julgamento muitas vezes assertivo de como utilizar aquela informação e em qual contexto utilizar. Eu pego a informação pronta, eu não checo a fonte, eu não checo a veracidade daquela informação por conta do imediatismo e eu simplesmente rebato, repasso essa informação. Então, beber da fonte desses autores que ajudaram a construir conceitos tão basilares, como o senhor falou, de fluxo de dados, é muito importante para que a gente compreenda que aquela informação final, ela teve um processo. E como esse processo ocorre? De que forma a ciência da informação, ela consegue contribuir, a partir do seu entendimento do significado dos dados, para que aquela informação seja muito mais útil ao seu usuário final. Então, essa compreensão, eu acredito que é uma compreensão, é um estudo necessário. Entender esse encapsulamento é necessário para que a gente consiga compreender os processos de transformações, de transduções que esses dados eles têm desde a sua coleta até o seu usuário final e de que forma esses dados podem ser armazenados, se podem ser armazenados, como serão armazenados, e aí levanta uma outra questão para o futuro, em quais suportes a gente pode armazenar essas informações, porque suportes físicos hoje a gente não consegue ter com tanta eficácia, dado a quantidade de dados que nós temos para gerir. Então, está na nuvem. Tá, em qual nuvem? Quem detém essa informação? Eu sou dono do meu dado? Aquele processo que aquele dado passou, eu tenho noção de como aquele dado chegou até mim? Então, na verdade, o dado que eu guardo, ele não acaba sendo meu. Ele acaba tendo um detetor maior que vai influenciar nas minhas tomadas de decisão a partir desses processos que, como muito bem o senhor aborda, é preciso ter uma visão de todo aquele ciclo de vida dos dados. Então, é desafiador, é gratificante,
Eu espero que tenhamos, que possamos contribuir com mais estudos a respeito. Perfeito. E eu gosto de sempre destacar essa questão da necessidade de mantermos o foco sobre quem realmente precisa da informação. Então, ao entender o fluxo, ao perceber elementos envolvidos em toda aquela dinâmica em que os dados fluem, a gente pode sair de uma superfície, a gente pode se aprofundar e a gente passa a ter mais controle daqueles que necessitam dos dados. Algo que era mais corriqueiro em situações anteriores, onde nós não tínhamos tantos recursos de acesso a dados, porém os dados que tínhamos eram mais próximos daqueles que dele necessitavam. Podemos exemplificar isso com situações como dados contábeis, por exemplo, em que muitas vezes o decisor acaba se baseando em uma informação sumarizada, já altamente agregada, em que você tem meia dúzia de dados que aparecem no balanço patrimonial ou no demonstrativo de resultado do exercício e que te dá uma visão parcial da situação de uma empresa, de uma situação de um negócio, de um empreendimento. E a necessidade de entender de onde aqueles dados vieram, quais são os fluxos envolvidos, quais são os possíveis detentores que poderiam interferir na construção daqueles dados, podem ajudar a evitar crises periódicas que vêm ocorrendo ao longo do tempo, como, por exemplo, casos como Enron, ou mais recentemente, lojas americanas, justamente pelo desconhecimento ou pela superficialidade que, inclusive, é alegada pelos seus próprios detentores. Não sabíamos o que estava acontecendo. Como é que pode um gestor, alguém que detém a posse sobre as ações de uma corporação daquele tamanho, alegar que não sabia o que acontecia com as definições de milhões, para não dizer bilhões de reais, destinados a uma conta ou a outra, que muda a percepção de quem está lá na interpretação dos dados mais superficiais. E isso se aplica a todas as áreas. Uma questão que me interessa muito na pesquisa que o Paulo faz, que inclusive no setor aéreo, está relacionada a questões de interpretação de dados, inclusive de cockpit, dados de cabine, para evitar problemas como, por exemplo, já tivemos, de mudanças na definição de casas decimais, gerar um problema seríssimo, como, por exemplo, 270 ser interpretado como 27 graus, quando na verdade era 270, e ele foi interpretado como 270 ou algo assim. Então, o próprio domínio sobre a origem dos dados e sobre os elementos envolvidos, detentores, isso precisa estar muito mais próximo do usuário. Então, parabéns pela sua pesquisa.